O objetivo do nosso vídeo de hoje é falarmos sobre o manejo do pomar durante o inverno, ou seja, na dormência das plantas, e especificamente as plantas de fruteiras de clima temperado. Hoje vamos falar mais da poda do pessegueiro. No inverno, nós temos dois manejos importantes para fazer. Os tratos fitossanitários, que é a aplicação de cauda bordaleza, das caudas, cauda bordaleza e cauda sulfocálcica para combater formas de resistência de doenças e pragas. E comumente a gente faz duas aplicações, até três, mas normalmente duas, uma com cauda bordaleza, outra com cauda sulfocálcica. Tanto a cauda bordaleza quanto a cauda sulfocálcica, nós podemos prepará-las em casa. É uma mistura de cal virgem, enxofre, no caso da cauda sulfocálcica, fervendo ela, e a cauda bordaleza é sulfato de cobre com cal virgem também. Um outro vídeo a gente explica como fazer. A gente, para economizar tempo, a gente costuma usar aqui no pomar um preparado já pronto, um produto comercial sulfocal, e o produto que é a cauda sulfocálcica e o borda-sul, que é a cauda bordaleza. Qual a concentração que nós usamos? Em geral, usamos de 1,5% a 2%. Durante esse período de repouso, que as plantas não têm folha, não têm crescimento ativo, é um produto mais forte, que é exatamente para combater formas de resistência das doenças, monilina fructícola ou pragas. A cauda sulfocálcica é muito importante no combate às cochonilhas. Outra prática que se faz durante esse período é a poda. Hoje nós vamos especificamente mostrar como é feita essa poda. E a poda, ela é uma atividade penosa, que exige mão de obra, exige conhecimento, um treinamento técnico, e principalmente bons instrumentos. A gente não vai fazer uma poda com um instrumento que não seja adequado. Então, recomendo um podão para tirar ramos mais altos e grossos, um serrote para retirar ramos ainda mais grossos, uma tesoura boa para fazer o raleio de ramos do ano, ramos mais finos, e para aqueles que têm pomar maior, de mais de 1 hectare, recomendo o uso de uma tesoura elétrica, porque isso reduz muito a mão de obra e é muito rápido e fácil de operá-la, tá bem? Quando tira ramos mais grossos, a gente tem que necessariamente aplicar o que a gente chama de pasta bordaleza nos ferimentos, para evitar a entrada de fungos, de patógenos que podem danificar o pomar. Nós aqui comumente usamos a tinta látex comum, a base das tintas se compra aí nas lojas de tinta, misturada para cada litro 3 até 4 colheres dessas de sopa de borda-sul. Então ela fica nessa coloraçãozinha meio que azulada, azul esverdeado, e a gente aplica na base onde foi retirado o ramo. Pessoal, nós estamos na área experimental da UTF-PR Campus Pato Branco, e aqui nós temos um campo de seedling, que foi oriundo do nosso pequeno programa de melhoramento. Então nós cruzamos plantas maternas bem adaptadas à nossa condição local, com pólen de outras plantas que nós queremos incrementar a qualidade de fruto, tamanho de fruto, produtividade. E aí das sementes, que nós resgatamos essas sementes pela embriocultura, num outro vídeo eu posso abordar sobre essa questão. Agora nós semeamos aqui, primeiro em casa de vegetação, e trouxemos para o campo. Então esse aqui é o segundo ano delas no campo, e eu vou apenas fazer uma condução dela. Não é como se fosse um pomar comercial, mas é parecido. Então eu vou conduzir ela em 2 ramos, que a gente chama em Y, uma pernada indo para o interior da linha, outra para outro sentido, retirando o material do interior. Então nós vamos iniciar aqui, escolhendo qual é o ramo. Veja bem, nós temos um ramo aqui no meio que eu vou retirar. Faço a retirada do ramo, então vou manter este ramo para fora. Então veja que é uma poda de condução, não é poda de frutificação, ela não vai frutificar esse ano. Então conduzi a primeira pernada, veja que ela abre já em Y aqui também, isso é importante para depois dar o crescimento. E essa aqui, o ideal seria mais aberto, por isso a gente usa inclusive para em pomar produtivo, usa
hastes condutoras, um bambu, alguma coisa que logo na sequência a gente vai ver, tá? Mas aqui o objetivo é o seedling, então eu quero somente verificar a qualidade desses frutos, né? Então eu vou somente retirar esses ramos do meio. Para dar condução à planta. E aí está a planta já conduzida. Nesta outra aqui, né, nós vamos manter este ramo mais velho que está aqui. Vamos eliminar as brotações de baixo, né? Então a ideia aqui também, depois com uma haste nós vamos dar essa condução, é exatamente isso aí, né? É dar a condução na abertura em forma de Y. E assim sucessivamente farei com todas as outras plantas. Lembrando a vocês que isso aqui é um campo de seedling, ou seja, estrutura vinda através da semente, né? Ela não é uma enxertia. O objetivo aqui no segundo, terceiro, quarto ano a gente avaliar a qualidade do fruto, a constância de produção, selecionar aquela que for mais adequada e adaptada às nossas condições, e aí assim clonarmos através da enxertia e aí colocarmos nos ensaios produtivos em outros locais, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e São Paulo, né? Esse é um trabalho que a gente faz junto com a Embrapa Clima Temperado. Então agora nós vamos mostrar para vocês a condução inicial de um pomar de pessegueiro. Aqui sim são plantas já enxertadas, né? Aqui está o ponto de enxertia, né? Veja que quando foi plantado, em agosto do ano passado, ou seja, não tem um ano ainda essa planta, né? A primeira folha dela, nós podamos em torno de 35 centímetros acima, 40 centímetros acima do solo, e aí uns 25 centímetros acima do ponto de enxertia. E a partir daí conduzimos duas hastes para formar o Y. E aí na condução é importante, como eu expliquei lá no seedling, lá não usei condução, mas aqui é obrigatório. A gente não consegue fazer só na tesoura, nós temos que ter uma estrutura, e aqui no caso nós usamos o bambu para ajudar. A poda ela foi de condução, ela foi feita em janeiro, né, Joyce? Foi feita em janeiro, depois que então se selecionou, né? Depois da poda ela brota em vários ramos, selecionamos os dois mais de fora, e agora então o que nós vamos fazer? É fazer uma poda final de inverno, retirando esse material que vem para o meio, né? Mantendo sempre uma... Ó, isso aqui se a gente for conduzir, vamos certamente pôr mais uma haste, né, para conduzir, já formamos aqui uma outra abertura. Então veja que aqui abre duas, e aí provavelmente mais para cima abre outras, mas não há mais necessidade. Veja que essa aqui, ó, ela está no ângulo e está muito para fora, então nós vamos preferir selecionar essa, né? Depois vamos dar uma condução a ela. Então vamos retirar essa aqui para fora, o ramo, né? Sempre, ó, isso aqui é um ataque de grafolita molesta, não é uma mariposa pequenininha cuja larva se desenvolve se alimentando da ponta, né, do ramo, e aí ele causa rebrota. Então a gente sempre tira, ó, porque aqui além também pode entrar bactéria como a Xanthomonas arboricola, Patovar pruni, e daí na retomada do crescimento ela extravasa e acaba infectando as outras plantas, as folhas e as outras estruturas novas de crescimento.
Então basicamente aqui está a condução. Claro que esses ramos nós vamos deixar, porque aqui tem algumas gemas produtivas já até para experimentar os frutos no próximo ano, né? E aqui a gente vai conduzir, então está formado aqui o nosso sistema de condução, né, inicial. Então veja que partimos de duas, aqui já abre mais duas, então já temos 4, né? Então aqui nós vamos dar mais uma abertura. Acho que já na sequência nós vamos colocar aqui umas estacas para mostrar, né? Sim. Então, outro trabalho que a gente tem aqui com relação a pessegueiro, a gente introduz todos os anos de 5 até 10 seleções que vêm do Programa de Melhoramento da Embrapa, uma parceria que nós temos, um convênio que nós temos com a Embrapa, para fazer aqui da região sudoeste Paraná, Pato Branco, um local de ensaio dessas seleções novas e ver como elas se adaptam. Então nós temos aqui, lá na primeira fila, são folhas, são plantas, são seleções que já estão no 4ª folha, né? 4º ano que a gente está testando ela já de a qualidade. A outra é 3 e essa aqui duas folhas, né? Dois ciclos. Então o que é o nosso objetivo é identificar aquele material que melhor se adapta. A gente faz toda a parte de análise dos componentes de rendimento, qualidade de fruta, né? Agora nós vamos mostrar para vocês como se maneja, como faz a poda então desse material mais velho, já de 2 e 3, 4 anos. Pessoal, então vamos iniciar a poda agora, né? A primeira coisa que a gente vai fazer é condução em Y, ou seja, um ramo no interior, uma pernada no interior da entrelinha, né? E a outra nesse sentido. No meio aqui a gente não costuma fazer, tá? Então ali tem uma planta que morreu, né? Como eu falei para vocês, aqui é um ensaio de cultivares, né? Não é um pomar comercial. Então agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho da poda, né? Veja que a tesoura elétrica, né? Uma coisa na tesoura elétrica é a importância da luva de proteção, porque quando a gente aproxima da luva ela não funciona. Isso nos protege de um acidente, porque uma vez dado o comando não volta mais. Então a primeira coisa que nós vamos tirar são os ramos que estão indesejados, que crescem no interior da copa, tá? Então esse é um ramo, a gente tira, né? Aqui tem outro ramo indesejado que cresce no interior da copa. Este ramo ladrão que surgiu de baixo, né? Isso a gente faz com o quê? Faz com a tesoura grande ou com a tesoura elétrica. E agora, com a tesoura, ó, aqui um outro ramo indesejado que vai sair. Este outro ramo ladrão, né? Pronto. Esse ramo que está aqui, ó, ele está cruzado, ele está em cima do outro, então também é um ramo que tem que sair. Tá bem? Bom, feito isso, agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a poda fina, poda com a tesoura, né? A tesourinha menor, tá? Então, eu sempre começo a poda de baixo e vou seguindo, tá? Então veja bem, aqui nós temos um ramo que cresce para o interior da copa, mas ele não é vigoroso. Então a gente pode selecionar, ó, vou encurtar ele, vou deixar 3 ramos produtivos, 2 ramos produtivos, que são esses 2 aqui. Este ramo aqui, ó, ele já está, já produziu, né? Já produziu ano passado, então eu vou encurtar e vou deixar o que está na base dele, tá? Que eu encurtei um grande, o outro grande encurto também. Esse que cresce para o interior eu tiro, tá? Aqui tem um que se bifurca, sempre deixar o que vai para fora, né? O que cresce para dentro a gente elimina. E quando possível, né? Como é o caso aqui, ó, esse foi um ramo igual a esse o ano passado. Então ele cresceu, produziu e aí ele deu 2 outros ramos, 3 outros ramos, né? Então o que eu posso fazer aqui? Encurtar, eu deixo esse mais curto. Esse aqui eu retiro do meio, né? Sempre abrindo em forma de espinha de peixe, né?
Aqui um ramo doente, um ramo que bateu, provavelmente o trator, então vamos tirar ele, vamos deixar os outros mais sadios. Então aqui este ramo está pronto, né? Poderia fazer talvez até um pouco mais intenso, né? Mas a gente sempre gosta de deixar um pouquinho mais de ramo, porque estamos em junho ainda, o inverno recém começou. Então é possível que venha algumas geadas mais tarde, né? Certamente virão, então a gente deixa um pouquinho mais de gema para se tiver perdas, elas não serem tão intensas, né? Aí já vou para o outro ramo do lado. Mesma coisa, fazendo encurtamento, raleio, tirando o material que cresce muito pelo meio da copa, né? Fazendo raleio de ramo. Material muito vigoroso, prefiro sempre deixar os mais curtos e próximos da copa. Feito um lado, vamos para o outro. Ramo quebrado, doente, temos que sempre retirar. Aqui até vou encurtar ele, vou tirar fora. Vou tirar esse também porque ele está machucado aqui, ó. Não tiraria se não tivesse. Bom, então basicamente é isso, né? Essas folhas certamente cairão agora com o inverno. Agora outra parte importante, né? É a aplicação da pasta bordaleza nos pontos onde foi feito, né? Então passar a pasta, para quê? Para evitar a entrada de cancro, né? Aproveita e passo, porque esse ramo aqui era importante, eu não tirei, mas ó, o trator na hora da roçada bateu e machucou, né? Isso acontece, às vezes por um descuido ou por dificuldade de manobra. E nem sempre a gente pode tirar, né? O ramo, aquele ramo ali é um ramo importante. Um galho, na verdade, né? Não é mais um ramo, né? A gente trata ramos de ano, esses pequenos, que são os ramos produtivos, né? Algo que eu vou explicar para você já na sequência é a identificação do que é gema produtiva e o que é gema vegetativa. Veja bem, normalmente não, certamente o pessegueiro, ele produz em brindilas. Essa é uma brindila que cresceu no ciclo anterior, né? A planta brotou lá em julho, agosto do ano passado, desenvolveu, então a brindila do ano anterior era essa aqui, ó. Então ela brotou, né? Produziu aqui, brotou, formou novas estruturas produtivas para o próximo ciclo que vai se iniciar em agosto. E aí esses ramos que a gente chama de brindila, eles são cheios de gemas, observe, né?
Cada nó tem 3 gemas. As duas de fora são florais, que vão produzir, e a do meio vegetativa, né? Então veja só, 2 florais e 1 vegetativa. Então essas florais vão produzir, a gente vai vir aqui ralhar, deixar 2 a 3 frutos por brindila, e a vegetativa vai formar uma nova estrutura para o próximo ano. Então entender isso é importante, né? Por quê? Porque chegar aqui e podar esse ramo aqui, não tem nenhuma gema produtiva aqui. Ele até vai brotar e formar para o outro ano, mas não vai produzir nada. Então eu tenho que deixar estruturas produtivas, né? Alguns casos, né, em algumas cultivares, há estruturas pequenas como essa que a gente chama de esporões, que também tem gemas vegetativas e gemas produtivas, mas são poucas as cultivares. Normalmente o pessegueiro produz em brindilas, que são essas estruturas, e essas estruturas que eu deixei é que vão produzir fruto. Não, feito aqui numa planta que tem 3 ciclos, né? Agora nós vamos para uma maior. Aqui nós estamos numa planta já de 5 folhas, já passou por 5 ciclos, agora ela vem para o 6º ciclo. Tá? Então vamos começar agora retirando os ramos que nós não queremos que fiquem na planta. São os ramos demais. Esse ramo aqui, por exemplo, ele está voltado para o interior dela, então eu vou tirar, vou usar o serrote, né? Esse serrote tem um corte muito bom e ele vem ele corta na volta. Este é outro ramo que brotou no interior da copa. Mais um que está embaixo do outro, né? Eu vou deixar qual? Eu vou deixar esse aqui, ó. Então esse aqui está aqui, escondidinho. Esse é outro que está lá para o interior. Então o que eu quero, né? O objetivo é formar esse Y, né? Então no final, quando eu podar todas as plantas, vocês vão ver que há uma abertura no meio, né? Os ramos sempre para o interior da linha, né? Nunca na linha, sempre na entrelinha. Muito bem, agora vamos para a poda mais fina. Pessoal, uma coisa importante, ó, sempre que a gente puder trabalhar mais próximo do solo, sem precisar usar a escada, melhor. Mas no caso do pessegueiro, dificilmente a gente, depois do 3º, 4º ano, nós não vamos usar a escada para fazer as podas e colher. Então, sempre que possível, manter a planta aberta no meio para entrar sol, para que ela possa produzir ramos produtivos, ó, desde baixo, tá? Isso facilita a colheita, facilita a poda, né? A tendência sempre do pessegueiro, né, da maioria das plantas perenes, é a acrotonia, crescer no alto, crescer no alto. Então a poda nós vamos encurtar mais lá em cima e deixar esses ramos produtivos aqui para que ela possa produzir, né? A altura da mão, fácil de manejar, hein? Então é algo que a gente vai fazer que é o contrário da planta, ela quer sempre ir para cima, tá? Então essa é uma forma de manejo que a gente faz uma interferência no sentido, ó, aqui também, vou deixar esses ramos produtivos, né? Ano que vem, se formar um galho grosso, como os que eu retirei, eu vou tirar, mas agora não, né? Agora eu vou me manter aqui, para eles produzirem, ó. Outro ramo produtivo, né? Aqui ramo produtivo.
Bom, então vocês viram como estava a planta antes e como ela ficou agora, né? Então essa aí é basicamente a poda que a gente chama de poda de frutificação. Claro que agora a importância, né, da pasta borgonesa nos segmentos mais grossos, né? Em todo é assim possível de a gente passar nos segmentos, né? Mas nesses segmentos maiores é importante aplicar a pasta com Muito bem, essa é a poda de frutificação de pessegueiro, tá? Bom pessoal, acho que uma outra coisa importante é a gente ter uma equipe de poda bem treinada, né? Então aqui nós estamos com 3 podadores, 4 comigo, e aí às vezes a gente também recebe os estudantes de graduação. Aqui são os mestrandos e os doutorandos do programa. Então a importância, né? São pessoas que já fizeram poda várias vezes. E aí não desanima, porque você vai chegar num pomar aí de 1 hectare ou mais, sozinho é complicado. Então a gente tem que ter pessoas bem treinadas para fazer a poda. Então assim aqui mostrando para vocês, né, como é que fica a abertura do pomar em forma de Y. Esse é um pomar adulto, já tem mais de 10 anos, né?